começa. Dando boa noite aí, tem o povo falando aqui no chat, mas também. Rafael também, falando aí boa noite. Vocês estão bem? Tudo bem? Espero que estejam todos bem aí. Antes de eu seguir, né, com a, o conteúdo da aula, né? Leila também mandando aí boa noite no chat, boa noite. Antes de eu seguir com o novo assunto, né, de hoje, da aula de hoje, eu queria tirar uma dúvida que Patrícia mandou por e-mail com relação ao que a gente viu lá na, na última aula, né? Lembrar que na última aula, né, a gente teve esse a construção desse modelinho aí, né? Então, a gente está utilizando esse modelo há algumas aulas, né? Só para relembrar esse modelo, é aquele modelo de uma fábrica de roupa, né? Tem lá as estações de trabalho dele, né? Com 3 estações, basicamente é do corte, costura e a inspeção. Essas estações de trabalho, né? A gente criou, né? Colocando aqui um bloco station, bloco process e no fim delas o bloco live, né? O que muda um pouquinho é esse daqui, né? Do bloco de inspeção, né? Que antes do station a gente inseriu esse decide aí, né, para justamente a gente ter aquela noção ali, né, de uma porcentagem de quantas peças tá ok, para elas seguirem o estoque, que é o fim aqui do meu modelo, ou se alguma peça deu defeito, né, então ela cai para ela voltar para a costura para consertar esse defeito que foi averiguado, né? Então, por isso que ele essa última estação de trabalho ela é um pouquinho diferente só por causa disso. Mas tem essa. É a mesma estrutura, né? Como a gente viu as estações de trabalho. E a aula passada, a gente viu justamente como criar a animação, né? Para que a gente terminou justamente aqui nesse cenário, né? Só para relembrar, né? Eu desenhei aqui o piso da fábrica, né? Aqui com esse botãozinho aqui de caixa, né? Eu só apliquei uma corzinha diferente nele e tal, apliquei essas divisórias aí para simular que são paredes, inserir essas figuras aí, né, para mostrar o trabalho de cada uma das estações de trabalho. E esses traços azuis que a gente está vendo aqui é justamente o caminho da animação, né? Então, a peça de roupa, quando sai aqui do corte, ela vem para a costura e ela vem andando por esse caminho aí que eu desenhei, né? Obviamente, esses traços azuis que a gente está vendo aqui na vertical são justamente o espaço para a fila que a gente vai estar construindo. Então, tudo isso a gente viu aula passada. Porém, a dúvida de Patrícia, que ela me mandou por e-mail, foi justamente como a gente trabalha, né, para inserir essas figurinhas aqui, né? Então, repara quando a gente vai inserir uma figura, né? Aliás, eu vou até fazer do zero aqui, né? Vou pegar ela aqui, vou apagar e vou inserir uma figura aqui. Como é que eu vou inserir uma figura? Primeiro a gente tem que vir, né, e procurar o meu botão aqui do recurso, né? Tá nessa minha barrazinha aí e animações. Então eu clico aí nesse recurso e abre justamente essa tela inicial que eu estava mostrando para vocês. Eu vou selecionar aqui o recurso que eu quero mostrar, o recurso que eu quero representar, no caso, né? É o meu recurso do corte, né? Que é o primeiro lá. E eu tenho que inserir figuras, né? Aqui para esses dois caminhos, né? Que é para ela livre, né? Ociosa. Aqui é uma figurinha branca. E quando ela estiver trabalhando, ocupada, eu vou ter que colocar alguma coisa no lugar dessa figura verde.
Se eu dou ok do jeito que está aqui, só vai ficar um negócio do lado do tipo, né? Fica branco, fica verde, fica branco, fica verde. Só para dizer quando está ocupado ou não. Então, o interessante é justamente você ter uma figurinha, né, para representar esse cenário para você. Então, aqui à direita, né, tu tem já algumas figuras, né? Você desce aqui nessa barrinha de rolagem, tem algumas figuras. Só que aqui, né, ele só está mostrando um grupo de figuras. Né? Tu pode mostrar, tu tem vários outros grupos de figura. Para tu achar esses outros grupos de figura, tu vai ter que vir aqui no botão abrir, e aí ele vai abrir essa tua janela de navegação, né, no teu sistema operacional, e tu vai ter que vir na pasta do Arena. A pasta do Arena, o caminho, pelo menos na minha máquina, tá esse, né? Ó, lá no disco C, pasta Users, Public, Documents, aí ele vem, né? Rockwell Software, que é o fabricante aí, do distribuidor do Arena, e na pasta do Arena. Quando tu chega na pasta do Arena, tu tem essa outra pasta aqui, né? Que é Picture Libraries, ou Biblioteca de Figuras. E aí tu vai ver que tu tem um monte de arquivozinho, que é justamente esses grupos de figuras que a gente tem. Eu tinha escolhido, né, para colocar, né, a figura lá da máquina, né, cortando a roupa, justamente uma figura que faz parte desse bloco aqui, ó, do bloco de machines, ou máquinas, em tradução. Então, eu seleciono isso aqui, né, quando eu clico em abrir, repara que ele muda as máquinas que eu tenho, as figuras, aliás, perdão, as figuras que eu tenho disponíveis para colocar. Se eu não estou enganado, né, eu escolhi essa figurinha aqui que está vazia, né? Essa figurinha vazia eu coloco aqui no vazio, né? E ó, no idle eu coloquei uma maquinazinha que está sem ninguém. E essa que tem um carinha trabalhando do lado da máquina, né? Eu coloquei ela para ser essa figurinha de ocupado, né? Então, eu clico na figura, seleciono o que eu quero aplicar e clico na setinha e ele já trocou as duas figurinhas. Eu dou um OK. Sim, o que a gente tinha falado também, né? Tem a possibilidade de tu marcar esse negócio aqui, ponto de ocupação, é justamente quando tu coloca a figura aqui, ó, esse ponto de ocupação, esse pontinho que eu estou com o mouse aqui, ó, que é justamente o ponto aonde a tua figura aparece, quando ela está, a tua entidade, no caso, né? Então, nesse esqueminha da gente, né, a gente tem aquele pacotinho de roupa passando, né? Quando tu seleciona aquela opção do ponto de ocupação, eu consigo controlar, né? Deixa eu botar essa figura um pouquinho maior aqui. Então, ó, eu tenho essa figura aqui do ponto de ocupação, eu consigo, ó, posicionar ele em qualquer lugar. Então, por exemplo, eu quero que o pacote de roupa apareça bem aqui, rente a essa base verde aí da máquina. Ah, não, eu quero que ela apareça mais para cima. Então, é só um detalhe, o detalhe do detalhe da animação aí. Então, esse ponto de ocupação é só para tu definir a área que tu vai ter. Então, eu pergunto se ficou claro aí, Patrícia, agora para ver a figura. Agora ficou, professor. Minha dúvida é justamente na parte, né, de procurar, que eu não estava encontrando. Mas Uhum. agora já clareou, viu? Obrigado. Nada, nada. A bronca daquele negócio, né? Porque como tem várias figuras ali, né? Tu vê que a gente tem vários grupos, né? Vários pacotinhos de figura. Aí o Arena preferiu justamente para não ficar aquela coisa enorme, né? De uma lista de figura muito grande. Ela decidiu quebrar naquelas categorias que acaba até facilitando de tu achar, né? Uma figura
que tem a ver com o teu, com o teu trabalho, né? Com o que tu esteja procurando. Então, por isso que tem essa segmentação lá das figuras. Mas é isso. Eu acho que ninguém tem mais dúvida, né? Então, vamos seguir para o assunto novo. O assunto novo, na verdade, a gente vai continuar falando de animações, né? Só que a gente vai falar de outras coisas de animação, além dessas que a gente viu. Mas, por exemplo, a gente vai poder inserir, né, nesse ambiente aqui das figuras, eu vou poder inserir algumas informações visuais, né, que acabem facilitando o entendimento dessa animação. Por exemplo, aqui nessa mesma barrinha que a gente utilizou agora, o recurso, né, aqui no comecinho, ó, o primeiro elemento que a gente tem é o elemento de relógio. Para que eu seleciono aqui o relógio, né, ele abre essa janelinha aí para mim. E nessa janelinha do relógio, tu vai poder definir a hora do início desse relógio, escolher, né, se tu quer aí o mostrador analógico, digital, e formatar esse relógio do jeito que tu quiser, né, a área dele, a borda, formatar aí o ponteiro, se for analógico e tal. Enfim, para que isso, né? Para que eu vou querer colocar um relógio? Porque tu pode, por exemplo, vou colocar um digital, viu, gente? Por favor. Eu posso colocar aqui, o início do meu relógio são às 8 horas e eu não vou mexer na cor, não. Vou deixar ele assim, azulzinho. Eu posso aplicar o relógio aqui, ó, desenhar ele aqui, porque olha o que acontece quando eu coloco a minha animação para rodar. Eu coloquei ele de 8 horas para, na minha cabeça, né, a gente começa a trabalhar, né, na fábrica de costura aí de 8 horas da manhã. Então, quando eu dou play no relógio, ele vai passando o tempo aqui, ó, conforme vão passando, vai evoluindo o trabalho aí, né? Obviamente eu coloquei bem lento ele aí, né? Deixa eu dar uma acelerada aí. E tu vai ver que ele vai mostrando aí, né? Uma certa frequência ele vai atualizando. Então eu posso começar a ver, ó, que antes de 9 horas da manhã já tem gente costurando peça. Tá vendo? Antes de 9 da manhã já teve peça saindo para o estoque. Então, eu consigo não apenas, né, ir quantificando aquela coisa dos números no total, né, mas quando eu coloco um relógio, né, para ir acompanhando essa simulação, eu consigo também ir verificando, né, como está esse andamento. Né? Por exemplo, a gente acelerar mais um pouquinho, a gente vai começar a ver, né, de que horas que acaba o trabalho do corte, mais ou menos, né? Então, aqui já entrou na parte da tarde, né? 2 da tarde, ó. Chega basicamente ali após as 2 da tarde, já não tem mais trabalho no corte. Então, esse trabalho no corte, ele não existe mais, a gente só tem o trabalho na costura e na inspeção. E aí ele vai até 6 da noite. Repara que ele não está representando muito bem nesse horário da tarde, né? Porque eu esqueci de selecionar aqui o formato da hora, ele só está representando 12 horas. Né? Se eu boto para representar por 24 horas, aí ele já mostra aqui, ó, que são 18 horas, são 6 da noite. Então, relógio é uma das coisas que a gente pode colocar. Da mesma forma que a gente pode colocar o relógio, a gente também pode inserir, né, que é o botãozinho aqui do lado do relógio, a gente pode estar inserindo uma data. Por exemplo, hoje, aí é só ter o cuidado aqui, né, porque como
lá fora, né, tu primeiro representa o mês para depois representar o dia, mas tá escrito aqui, né, o nome de cada campo, né? Mas é só ter esse cuidado que a gente sempre é acostumado no campo mais da esquerda ser o dia, mas aqui no Arena ele muda um pouquinho. Então, a data de hoje está aí, né? 20 de maio de 2020. Vou colocar aqui o formato do dia conforme a gente está habituado aqui no Brasil, né? Dia, mês e ano. Tem as opções aqui do mostrador que tu pode estar definindo e tal. Então, eu vou definir a, esse trabalho com... Coloquei ele numérico para ver, ó. Numérico ou um calendário, que tem mais informações. Vou deixar um numérico mesmo. Então, tu pode ir jogar esse calendário também para aparecer. E aí ele mostra a data. Nesse exemplo, né, a data ela não vai fazer muita diferença, né, porque a gente está simulando um dia de trabalho ali, né? Talvez tu consiga ver diferentes datas, né? Quando a gente viu aqueles modelos anteriores, né, em que tu acaba trabalhando de maneira sequencial, né? Ou seja, tu vira um dia. Então, tu iria ver essa data aqui também ir sendo modificada, né? Com base nesse teu trabalho, né? Quando teu relógio passasse aí de meia-noite, aqui o dia iria virar. Mas é isso, são representações que a gente pode estar fazendo. E o mais interessante que a gente tem para adicionar, por exemplo, nesse esquema do Arena, é justamente tu ter uma variável, né? Colocar um valor naquela variável. Por exemplo, eu acho que seria interessante eu colocar uma variável aqui embaixo, a palavra estoque, um contador, para ele ir contando quantas peças já chegaram aqui no estoque, ou seja, quantas peças saíram aqui, né? Nesse nosso caminho aqui, né? E representado aqui no, nesse fluxograma seria justamente as peças que chegaram aqui no meu dispose, né? Meu bloco final. Então, repara que no dispose original, né? Deixa eu dar zoom aqui. Tu vê, né, que a gente tem um pequeno númerozinho aqui do lado, né? E quando a gente coloca o esquema para rodar, obviamente eu estou acelerando aí, ó. Repara que tem esse númerozinho que é um contador, que ele vai indicando aí a quantidade de peças que estão chegando no estoque. Eu quero fazer esse mesmo contador aparecer aqui na minha animação. Então, como é que eu vou fazer isso? Na mesma barrinha que a gente está trabalhando hoje aqui, ó, tem a variável. Tu clica aqui na variável, ele pede para tu digitar alguma expressão aí. E, na verdade, quando tu clica aqui nessa setinha ao lado, né? Repara que ele já tem várias variáveis aí que a gente está observando. E uma das primeiras que aparece, ó, é justamente, ó, o número de saída, né? Number out do estoque, que é justamente esse dado que a gente está procurando. Então, eu posso ir selecionar ele aqui, ó, stock number out, e dar OK. E é só desenhar aqui, ó. Clica aqui, arrasta, vê o tamanho que tu quer, deixar aqui alinhado com... E clica de novo. Pronto. Ele criou uma variávelzinha aí, um contador, que vai ficar contando quantas peças de estoque estão saindo. Né? Eu vou dar play aqui de novo na animação para a gente ver, né? Ó. E ele vai contando, ó. Saíram, já tem 2 peças no estoque, 3 peças, 4.
acelera aí um pouquinho, ó, e ele vai contando a quantidade de peças aí que tu quer ver. Obviamente que tu pode formatar esse número, né? Porque repara que ele está mostrando aí um ponto 00, né? Eu posso mostrar ele, né, apenas com uma casa, por exemplo, né? Repara que ele, aqui no formato, né, ele só trabalha com asteriscos, basicamente, né? Então, esses primeiros aqui é mostrar uma casa, duas, três, quatro, cinco. Eu vou botar aqui duas casas, né? Porque a gente sabe que o máximo de peças aí é abaixo de 100, né? Então, nunca vai chegar a um número de três dígitos. A gente só representa os dias separados. Né? Se eu tiver na dúvida, eu coloco logo aí 5 dígitos, deixo logo um número bem grandão aí, para garantir. Não vou deixar 2, para ficar arrumadinho. Tu coloca, então, bota lá para executar, aí repara que ele agora ele só mostra o número sem mostrar aquelas casas decimais, né? Estava ponto 00, e aí ele não precisa mostrar. Então, tem como tu formatar isso aí tranquilamente. Tranquilo? Até aí? Vocês estão tão caladinhos hoje. Tudo tranquilo, professor, por enquanto. Por enquanto. Eu só queria mostrar mais uma coisinha antes da gente finalizar. Que é também uma coisinha de animação. Que, assim, a gente viu os recursos da gente, né? A forma como eles acabam sendo utilizados, né? E, na verdade, a gente só consegue ver o grau de utilização, né? Ou seja, a taxa de ocupação, né, de cada recurso, a gente só vê lá no fim, no relatório. Mas tem como tu animar esse grau aí de ocupação, no caso. Tem como tu animar ele. É justamente nessa barrinha aqui, ó, ao lado da variável, que é o nível. Nesse nível, eu vou estar criando, sabe aquela barrazinha de termômetro que a gente tem? Então, quando está muito ocupado, essa barra sobe, né? Quando está vazio, essa barra desce, né? Então, a gente tem esse sobe e desce aí. Esse nível aí, né, a gente tem vários números aí que a gente pode estar representando. Porém, eu não vou pegar nenhum desses. Eu já vou. E aqui, se eu for pegar um desses números, é estilo trabalho aqui dessa variável, né? Ele vai mostrando o nível, né? Então ele iria subindo com frequência. O que eu vou querer representar é justamente a taxa de ocupação. A taxa de ocupação, nesse caso em específico aqui, a expressão ela não está pronta aqui. Mesmo se eu clicar aqui em construir expressão, né, ele vai abrir outra janela mais difícil e tal. Então, ele dá as dicas aqui de como tu pode tá construindo. Dá expressões matemáticas aqui, que tu poderia pegar e tal. Então, tem um monte de coisa. Infelizmente, na disciplina não vai dar para a gente ver todas essas possibilidades que a gente tem. Mas eu não vou nem usar esse assistente aí. Eu vou digitar na mão, porque eu sou raçudo. Eu vou na mão. Eu vou querer representar aquela taxa média de ocupação. Para tu calcular a média, né, se tu for procurar nessa janelinha que eu mostrei, né, a média do negócio, ele vai dizer que tu constrói ela com esse código aí, DAVG. Esse AVG aí é de Avenger, né, de média, né? E aí eu tenho que só colocar aqui, entre parênteses, eu quero fazer a média do quê? Do meu recurso. Aí
eu tenho que repetir o nome que eu dei lá, né? O meu recurso. Todos os meus recursos eu dei um nome. Deixa eu cancelar aqui, ó. Todos os meus recursos eu dei esse nome, por exemplo. O nome de corte, ó. Se eu clicar na figura, né, ó, qual foi o nome do meu recurso? Ó? R underline corte. Para esse de costura, foi o quê? Clica aqui na figura, foi R underline costura. Quando você nomeia a coisa bonitinho, né, quando a gente nomeou para criar lá, ó, fica até fácil, ó, R inspeção. Então agora eu vou criar lá minha média, eu vou dizer lá que eu quero a média de AVG, entre parênteses, desse meu recurso corte, e do meu recurso corte, aí eu tenho que dizer qual é o dado que eu quero pegar do corte. O dado que eu quero pegar do corte para tirar a média não é o número o número de peças que está passando dele, né? Mas a sua utilização. Utilization, em inglês. E fecha parênteses. Eu acho que não dá, eu não consigo dar zoom aqui, né? Mas deixa eu fazer assim. Eu vou escrever o texto aqui, porque aí vocês conseguem ver o que é que eu estou digitando lá. Ó. Eu estou digitando justamente isso aí, ó. DAVG e entre parênteses, né, o nome do recurso, rcorte, ponto, utilization, para o corte aqui. Então, eu vou clicar lá no meu nível, vou jogar isso que eu digitei, dou um OK, e ele vai me desenhar essa. Vou desenhar ela aqui na vertical para aproveitar esse espaço vazio aí. Porque o que é que acontece ó, quando a gente vai utilizar ele? Ó, ele começa vazio, a taxa de utilização dele, e pronto. Ele está trabalhando, ó, 100%. Né? Enquanto o tempo está passando aqui, ó, a minha taxa de utilização está lá em cima, né? Porque o corte, ele começa a trabalhar 100%. Ele está ocupando lá, tem uma fila de processos aqui do lado, ó. Então a taxa de utilização dele está topada, está lá em cima. Só que olha o que, é que acontece. A gente viu que depois de um tempo, né, ele corta todas as roupas e esse recurso vai ficar ocioso, né? Ó, tá terminando aqui as peças de roupa e pronto, ó. Olha o que, é que acontece com a minha taxa de ocupação, ó. Como eu não estou mais trabalhando aqui, ó, acabou aqui minha simulação, né? Mas minha simulação vai dar lá que a minha taxa de ocupação aí está em 70 e poucos por cento, mas o que está acontecendo é que ela passa boa parte do tempo 100% e depois acaba o trabalho e aí ela começa a cair até chegar nessa taxa de ocupação. É por isso que eu coloquei para ele calcular, né, a média, né? Para ele ficar mostrando aqui na barrinha a média. Porque se eu só colocasse aqui rcorte.utilization, essa barra ela só ia ficar ou toda cheia ou toda vazia. Toda cheia quando estivesse trabalhando, toda vazia quando estivesse ociosa. Quando eu mando ele calcular a média, aí ele dá esse cenário aqui, ó. É justamente esse valor aqui que deu, né, mais ou menos. Repara aí que olhando no olho, aparenta estar ali entre 60% e 70% a taxa de ocupação, né? Mas a gente viu que ele fica ocupado 100% e ele cai para esse valor quando justamente acabam as peças de roupa para ele ficar cortando. Então, a gente consegue observar isso. Se eu aplicar isso aqui, é interessante que eu possa aplicar nos outros setores, né? Por exemplo, aqui para... vamos lá. Inserir outro aqui, né? Não de corte, né? Mas agora de costura, né? Seria o próximo aí. Então, deixa eu jogar aqui no mesmo esquema. Vou jogar essa barrinha aqui. Opa! Aqui, vai. E já vou aproveitar, já vou fazer logo a outra barrinha para inspeção. É só mudar a mesma fórmula, só muda o nome do recurso, né? Que é inspeção.
e eu vou colocar ela aí. O que é interessante agora a gente ver essa animação é que a gente vai observar agora, né? Ó, todo mundo vazio, estão chegando as peças, começou o trabalho. Começou o trabalho, ó, aqui 100% a minha ocupação, aqui não está trabalhando ainda. Aí vai começar a chegar, né, a primeira pecinha de roupa. É para quando essa peça de roupa chegar de fato na costura, a gente vai começar a ver a taxa de ocupação da costura, ó. Ela começou a subir, né? Já já ele vai soltar essa peça aqui. Se ele soltar antes dessa peça chegar, então vai começar a cair de novo esse negócio. Agora, se essa peça ela já for direto aí para a fila, né? Então ele vai, ó, isso, já vai aumentando a taxa de ocupação dele. Repara que aqui na inspeção, ó, a gente já passou quase meia hora de trabalho, ainda não chegou trabalho aqui, ó. Tá zerado. Então, deixa eu só acelerar isso aí, né? Ó, repara que quanto mais trabalho vai chegando para a costura, né, mais vai aumentando aqui a taxa de ocupação. A taxa de ocupação da inspeção dá baixa, né, porque é um trabalho rápido, então ele passa mais tempo ocioso do que trabalhando. Então, ó, a costura ela beira 100% e é o que acontece aqui no fim, né, ó, começa a cair a taxa do corte. A costura ela não termina 100%, porque justamente naqueles primeiros minutos da manhã ela ainda não está trabalhando, né? Por isso que dá esse defeito. Mas nem o defeito, nem a característica do negócio. Né? Então, tu tem essas representações aí da figura. É interessante a gente observar, né, como esses elementos gráficos, né, eles acabam auxiliando a gente na construção gráfica, né, desse negócio. Então, repara que uns poucos elementos que a gente inseriu, né, essa variável para ficar contando, aqui o tempo e a data, e esses elementos aí para representar os níveis e as taxas de ocupação, mas acabam dando uma visão mais detalhada desse nosso modelo que a gente tem. Então, obviamente, eu vou passar uma, uma atividade aí nova lá no Classroom, né? Porque o que é que acontece, né? Eu tinha passado, né, uma atividade para ser entregue hoje, né? E era justamente para você fazer a modelagem lá do slide anterior, né? Do slide 8. E, obviamente, eu vou passar a atividade para você fazer a modelagem dessa aula de hoje, né? Que é o meu slide 9. E aí, só para oficializar isso, né, que eu havia falado, né? Essa atividade, que a entrega dela é hoje. Quem não entregou, ainda vou estar aceitando aí para vocês entregarem ao longo da noite ou amanhã ou depois. Essa atividade que eu estou passando agora, que eu vou postar daqui a pouco lá no Classroom, eu vou colocar o prazo de entrega dela para semana que vem. Então, a modelagem do slide 8, que é essa atividade que a entrega é hoje, e a modelagem do slide 9, que eu vou passar lá um slidezinho, que é isso que eu mostrei hoje para vocês. Essas duas atividades, atividade 8 e atividade 9, elas vão ser a nota de VT dessa disciplina. Então, um exercício já passei e o outro vou passar agora. Então, essas duas atividades vão ser a VT da gente. Semana que vem, né, eu passo um novo assunto da disciplina e passo o trabalhinho que vai ser a nossa V2. Eu só vou oficializar com a coordenação
para ver se eu posso repetir, né, a metodologia da V1 nessa V2, a coordenação confirmando, então os encaminhamentos para que em junho a gente encerra a disciplina com um projetinho aí, se tudo der certo. Projetinho dentro do Arena, né? Você criar um modelo e tal, então fica tranquilo. Antes de encerrar a gravação, obviamente eu queria perguntar se ficou alguma dúvida da explicação de hoje, ou alguma dúvida quanto a esses exercícios que eu estou passando. Só fiquem à vontade aí para falar. Se não, eu já estou encerrando a aula aí e vou colocar o material agora no Classroom. Professor, a minha dúvida foi a mesma da Patrícia, para achar aquela pastazinha das imagens. Rodei, acho que umas meia hora, porque você tinha mostrado a Anchieta na sua aula, na primeira aula, né, desse modelo. Isso. Só que o meu estava diferente do senhor, não estava nos mesmos padrões. Aí, para eu achar essa pastinha aí, eu rodei. Mas aí eu consegui e te mandei. Aí quer dizer que o VT vai ser essas duas atividades e somente? Só essas duas atividades. Tá bom. Maravilha. Professor, mais um recadinho. Quer mais trabalho, é? Quero não. O Paulo Vitor pediu para avisar que ele não conseguiu entrar na aula de hoje porque ele teve que agilizar algumas coisas do enterro da avó dele, tá? Eita, coitado. Meus sentimentos. Certo, Mas manda ele ficar tranquilo, porque como eu estou gravando a aula, daqui a pouco, assim que o Google Meet me mandar o link, eu boto lá no YouTube e boto lá no Classroom para ele acompanhar. Tá bom, professor. Obrigada. Beleza? Pois é isso, minha gente. Eu já peguei aqui o nome de vocês. Deixa eu só conferir aqui se saiu o nome de todo mundo direitinho. Sim, saiu o nome de todo mundo. Saiu. Então, é isso. Eu vou, agora, quando encerrar, colocar o slide dessa disciplina. Não tem nada de diferente, né? Só a representação disso que eu acabei de fazer. E lá no último slide, né, ele pede duas questõezinhas lá com base nesse modelo. Aí. Então, além dele pedir para fazer o que eu acabei de mostrar, né? Deixa eu até compartilhar aqui. Cadê? Vou compartilhar e fica melhor aqui. Pronto. Vou colocar esse slide aqui, que é o do assunto de hoje. Tem tudo aí explicado do que eu acabei de falar. E lá no último slide, né? Ele tem essa prática aí. Obviamente eu não vou ficar aqui, vou deixar isso livre aí para vocês, que acaba sendo a atividade de VT também. Além de fazer o que eu mostro, né, nos slides anteriores, né, de criar os níveis, criar lá o reloginho, o calendário, a variável e tal, eu peço lá para tu colocar uma variável para mostrar a quantidade de peças que deram defeito. Então, tu vê que vai ser aquele trabalhinho, né, de tu ir lá na variável, quando tu pegar a variável, né, dentro daquela caixinha, tu vai ver que vai ter lá a indicação do teu decide, no caso, o da inspeção lá, né, do teu bloco decide. Nesse caso, o que dá defeito é o valor do falso, né, que a gente colocou naquela lógica lá, né. Então, é só tu selecionar aquilo ali e aplicar. Ele relembra aí, né, para tu fazer esse grau de utilização lá nos ambientes de corte e costura, né? Eu aqui no slide eu só mostro como tu fazer no de inspeção. Então, ele manda aplicar nas três figurinhas, como eu acabei de mostrar. Então,
O exercício vai ser esse aí, então. Então, é isso. Alguma dúvida, algum questionamento? Sim, não? Beleza. Não, professor, eu só tinha aquela dúvida mesmo, né, que o senhor já tirou. E a aula de hoje foi mais tranquila, né? Quando a gente começa a executar, vai surgindo mais dúvidas, né? Mas até então tá tranquilo. É por isso, Patrícia, que eu deixo o trabalho para vocês. Que É verdade. A Rafael falou aqui no grupo, né, para eu enviar a aula. Vou sim, Rafael. Assim que terminar, eu subo esse vídeo no YouTube e coloco o link lá no Google Classroom. Então, gente, está definido aí, né, a nota de VT, esses dois exercícios, né, slide 8 e slide 9. E caso alguém tenha alguma dificuldade para fazer ou não tenha como fazer, isso aí, fala comigo agora aí no fim da aula, eu vou ficar uns minutinhos aqui no fim. Beleza? Boa noite para vocês, se cuidem e até semana que vem. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Valeu, professor. Boa noite. Valeu. Boa noite.